Boa noite. Passamos a apresentar Direito e Literatura do Fato à Ficção, projeto promovido e desenvolvido pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica e que conta com o patrocínio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Uniriter, além do apoio de várias instituições, todas comprometidas neste estudo interdisciplinar das possíveis e inexoráveis relações entre o direito e a literatura. O programa de hoje abordará o livro As Cartas do Padre Antônio Vieira. No programa estão presentes o professor Antônio Carlos Nedel, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, doutora em Direito, e a professora doutora em Letras, Maria Regina Bettiol. Direito e Literatura, um jurista, um literato. Padre Antônio Vieira faz 400 anos de seu nascimento. Nós já abordamos no nosso programa vários autores, vários clássicos, apenas um brasileiro. Nada melhor do que nesses 400 anos nós trazermos aquele que começou a literatura no Brasil, Padre Antônio Vieira. Posso dizer isso, professora Maria Regina, que a literatura brasileira começa com Padre Antônio Vieira? Certamente, o Vieira foi um dos nossos precursores, né? Autor de uma obra bastante significativa, autor de sermões, de cartas, de uma obra profética. O Vieira é considerado um dos nossos precursores e também um dos precursores do pensamento brasileiro, porque o Vieira já propôs a eleição de chefes locais, uma justiça localizada, uma moeda regional. Ele propõe uma certa autonomia ao Brasil sem romper os laços com a comunidade lusa. E esse livro? Bom, esse livro, As Cartas do Brasil, do Antônio Vieira, né? Foi o professor Adolfo Hansen que fez um recorte. Ele vai trabalhar com as cartas que foram produzidas pelo Vieira no Brasil, né? Escreveu muitas cartas com a tinta do Brasil. Ele vai fazer um recorte, ele vai se interessar só com essas cartas produzidas durante o período colonial, na parte de colônia administrativa, né? O Pará, a Bahia, quando o Brasil ainda não era um estado, o Brasil não era um país, era apenas o estado do Brasil. E nessas cartas ele vai tratar questões, algumas já datadas, mas outras de uma grande contemporaneidade. Muito bem. Professor Nedel, Padre Antônio Vieira, a matriz teórica dele, Padre Antônio Vieira era um aristotélico, um neoescolástico. E como que isso influencia toda a obra dele e o contexto em que vivia? É possível dizer essa formação de Padre Antônio Vieira como um neoescolástico? Perfeitamente. Eu acho que, assim, num primeiro momento de abordagem, o Padre Antônio Vieira é um pensador cristão, né? E o cristianismo, a emergência do cristianismo vai mudar profundamente a compreensão do ser humano, a compreensão do homem e, por consequência, mudará também o enfoque na compreensão do direito enquanto fenômeno cultural humano. Uhum. Como bem disse o professor Lênin Streck, a raiz teórica do pensamento, que nutriu, digamos assim, o pensamento tanto teológico como também jurídico do Padre Antônio Vieira, está nessa grande tradição aristotélico-tomista, né? Só assim concluiria, observando que, na perspectiva clássica, né, o homem estava completamente vinculado à polis, estruturada racionalmente podemos dizer, pela metafísica platônico-aristotélica. E com a emergência, então, do pensamento cristão na sua primeira grande manifestação, que foi a patrística, né, com a preeminência do pensamento de Santo Agostinho, vai acontecer, então, essa mudança. O Estado, né, a polis, vai deixar de ser o centro da vida
e também da juridicidade. Haverá, então, sob o influxo da visão cristã, uma transcendência. Na sua monumental obra sobre direito natural, de Civitas Dei, de Santo Agostinho, seus 20 volumes, ele justamente reflete isto e vê com maus olhos, digamos assim, ainda vinculado a uma perspectiva do pecado original, digamos assim, a polis humana, que ele chama de civitas impiorum. Então, o lugar nesse mundo é, digamos assim, a preparação para civitas Dei. E isto quem conduzirá é a igreja. Então, em Santo Agostinho e, de um modo geral, na patrística, há uma ruptura com a racionalidade clássica, que depois, com a emergência da escolástica a partir do século VIII, e principalmente com a emergência do grande pensamento de Santo Tomás de Aquino, haverá, digamos assim, uma racionalização do cristianismo, né? E essa racionalização do cristianismo, levada a efeito, entre outros, mas principalmente por Santo Tomás de Aquino, consubstanciado na sua obra máxima, que é a Suma Teológica, vai reabilitar a racionalidade clássica, principalmente a racionalidade aristotélica, criando, então, a perspectiva aristotélico-tomista, que vai influenciar o pensamento jesuíta e, por consequência, o pensamento do padre Antônio Vieira. Professora, o Erasmo de Rotterdam dizia que uma carta é um sussurro com um amigo num canto e não um grito, né? As cartas de padre Antônio Vieira, quase livros, quase livretos, essas cartas são intertextos, como que na literatura se coloca? Ele é um imperador da literatura brasileira? Sem dúvida, é um dos, né? Imperador da língua portuguesa. Da língua portuguesa. Título que Fernando Pessoa lhe outorgou. Sem dúvida, as cartas de Vieira são intertextos de outras correspondências. A carta é um fenômeno de civilização, né? Ela se presta não só à abordagem literária, mas jurídica, filosófica. A partir da arqueologia das cartas, nós podemos fazer uma arqueologia das civilizações, né? E é muito interessante que da grafia a das cartas nascem novas geografias. E os jesuítas, de uma certa maneira, foram, né, de um certo sentido, precursores da globalização, porque encurtaram distâncias, né, através das suas cartas. Isso era uma prática jesuíta de não dar um passo sem registrá-lo, né? E nós não poderíamos reconstituir o nosso passado colonial sem as suas cartas, né? Muito da nossa tradição está em cima, muito da tradição disso. As cartas, o papel da carta no século XVII, né? Quer dizer, tem um autor que quer compor visualmente a significação da mensagem, ao mesmo tempo é considerado como um objeto de visão, essa reconstrução. E também poderia se dizer que as cartas que foram 729 coletadas até o momento, né? Até o momento, e sobre todos os assuntos, né? As cartas do Brasil, mais especificamente, você falava antes, elas são quase que uma obra aberta. Com certeza, são uma obra aberta. Isso eu falo na minha tese de doutorado. Pois. As cartas são uma obra aberta, né? Cabe a nós continuarmos as escrevendo. Eu acho muito importante também nessa questão das cartas, que não se pode escrever uma história das mentalidades brasileiras sem se dedicar um capítulo ao Vieira, né? Como ele descreve esses diferentes grupos étnicos, ele chega num país com demandas cronotópicas diferentes, num espaço fragmentado de ocupação, a ocupação se dá de forma fragmentada, um processo conflitivo, em que ele convida os diferentes, né, a fazer parte de um mesmo império, a ter um único rei, né, e um só pastor, Cristo. Então é interessante como ele tenta fazer essa homogeneização cultural e ele descreve todo esse processo conflitivo de ocupação. E, como eu dizia antes, alguns aspectos datados, hoje Portugal já perdeu o Brasil, mas outros aspectos de uma extrema contemporaneidade. Inclusive, o sentimento dele de guerra justa com relação à usurpação de 1580 do trono espanhol
Sim, em que ele tem uma influência também nessa questão dos 1600, no 1640, na restauração. Sim, ele vai ter um papel muito importante na restauração, porque ele vai tentar resgatar a imagem de Portugal, trazer de volta os tempos gloriosos de Portugal. Muito bem. Ele vai se tornar muito amigo do Dom João IV e costumava chamá-lo de Olábia, porque dizia que Vieira era capaz de convencer qualquer um de qualquer coisa, né, dada a sua retórica. Ele era professor de retórica. Né? E falando em retórica, retórica chama o direito. E essa obediência, a professora Maria Regina falava, né, ele é um soldado acadêmico de Cristo, né, o Padre Antônio Vieira. Essa obediência dogmática no bom sentido, pode ser posta a ele, né, professor Nedel, pela sua filiação teórica, né? A verdade para ele era adequatio rei et intellecto, né? Então isso se aparece também nas cartas, a questão dos conceitos, né? Dos sentidos, os sentidos universalizados postos que ele mesmo não discutia. Pode-se dizer isso, professor? Pode, perfeitamente. Na medida que ele se filia teoricamente, digamos assim, à dogmática da escolástica, da logicidade escolástica, do dedutivismo dialético rigoroso. E a prudência aristotélica. É verdade. Pois então, professor Lênin, já que estamos falando no direito, cabe evocar, sem dúvida, a prudência, né? A prudência, já na Bíblia, em toda a tradição histórica, foi dada sempre como a mais relevante qualidade humana, a prudência. E Aristóteles a leva digamos assim, a termos conceituais admirável. E agrega a ela duas outras coisas também caras ao Padre Antônio Vieira, presentes nas suas cartas e em alguns dos seus admiráveis sermões. A equidade e a justiça. Muito bem. Então, essa é a questão. Ele era um arauto da moralidade pública e ele tem uma questão sobre isso que o professor Nedel falava, sobre o rigor das leis escritas se modera com a equidade da lei natural. É verdade. Isso nos remonta, então, a Santo Tomás de Aquino. Né? Claro. Santo Tomás de Aquino, ele reabilita a racionalidade aristotélica, mas lhe agrega um elemento transcendente. E essa questão do ens creatum que aparece muito fortemente. Né? Aparece muito fortemente no Padre Vieira. Em Padre Vieira. Como em todo o pensamento teológico católico, de um modo geral, e jesuíta, que foram como... O professor Lênio referia há pouco, né, os jesuítas como soldados acadêmicos de Cristo. E o foram, né? Levando em conta que a ordem nasce dentro de uma universidade. A ordem nasce dentro da Universidade de Paris, com Santo Inácio de Loyola e mais 6 companheiros que eram todos estudantes. E versados na dialética aristotélico-tomista, né? Então, parte daí, e isso se reflete em toda a ordem. Então, eles vão ganhar o mundo para a cristandade, mas dialeticamente, racionalmente. Então, um ecumenismo dialético. E esse está presente com veemência na obra do Padre Vieira. Sim, você vai fazer algumas observações. Embora ele... Só um detalhe que eu quero mostrar novamente o livro. Guarde não esqueça da observação. Para quem está ligando o televisor agora, para nós, televisão tem essa questão, né? Nós estamos discutindo as cartas do Brasil, de Padre Antônio Vieira, né? Que é uma compilação das principais cartas e o início da literatura no Brasil, poderia-se dizer, é uma obra muito importante. A obra de Padre Vieira é muito importante e faz 400 anos do seu nascimento. Sim, embora ele faça referência às autoridades canônicas, o escritor Vieira, ele sempre pleiteou a sua liberdade hermenêutica. Isso ele vai dizer, os antigos não disseram tudo, os antigos não sabiam tudo, e os saberes da Europa cá não servem, aqui demanda outros saberes, saberes que ainda não foram tratados nos livros. Então ele tinha essa noção, né, de que a teoria ela se desenvolve diferentemente quando ela sai do seu locus originário e vai para um outro território, a teoria vai se desenvolver de forma diferente. Então ele tinha essa noção teórica, né? Ele discute teorias.
E ele propõe uma reformulação nessa questão da ocupação do território, né? Das políticas de ocupação do território. E aí vem as suas brigas com os colonos, né? Com a administração portuguesa, porque ele vê o Brasil não como viajante, mas como habitante. Ele chega no Brasil com 6 anos de idade, 58 anos da sua vida ele passou no Brasil. Então ele saiu, ele não atravessou impunemente os bosques desse país, pegava a sua canoa e saiu por esse Brasil afora, né? Pelo estado do Brasil, ainda não existiu o Brasil. E ele tem uma outra noção, uma outra percepção da América Portuguesa. E mais um detalhe, nas suas cartas ele não descreve o território, a América Portuguesa, ao contrário de outros epistológrafos, como um paraíso. Ele mostra a América Portuguesa como um lugar de guerras, de fome, de epidemias. Não tem nenhuma idealização nas suas cartas. Ele já está ao par dos sucessos e dos insucessos dos seus antecessores. Enquanto Nóbrega submetia todas as instâncias à corte, a escritura do Vieira não é de subserviência. Ele cobra, ele exige posição do centro. Né? Então, inclusive denuncia, né? Ele denuncia com veemência a morte dos índios, as condições, o problema da miséria, enfim, das dificuldades que se tinha e das reclamações, professor Neda, as reclamações sobre a questão da probidade. Muito bem, professor Lênin. Probidade, quer dizer, uma questão que se coloca desde então num Estado brasileiro que ainda não existia, que em 2 sentidos era extrativista. Né? Extrativista é porque se faziam tudo que é extração de produtos naturais, nossa biodiversidade. Extrativista porque tiravam todo o dinheiro também e faziam rapinagens. Que, aliás, essa é a atualidade, talvez, da obra também. Essa é uma grande atualidade. Muito. Digamos assim, eu acho que nesse contexto podemos revisitar a Vieira e é importante que eu faça, sobre vários aspectos, inclusive no aspecto estético, né? Porque Eça de Queiroz, o grande escritor português, lhe fez uma justiça. Padre Vieira teve um mérito raro. A grandeza da sua verve, presente nas cartas, nos sermões, em toda a sua obra, fazia com que ele encantava as plateias da colônia inculta que vocês agora se referiram. Entendiam ele e eram motivados, enquanto ele falava de justiça, de equidade, de probidade, de respeito à lei, da ordem, todas essas coisas, e temas teológicos mais profundos, ele encantava as plateias. E com esse mesmo discurso, ele encantava os mais refinados prelados de Roma. Os reis da Europa, muitos dos quais ele foi conselheiro, para além de Dom João IV, claro, em Portugal. Então ele tinha esse condão mágico de, mantendo o patamar elevadíssimo, tocar gente ignara, como também os mais refinados espíritos do seu tempo. Tempo, aliás, de grande complexidade. Pois não, professor? Não, de grande complexidade e que ele... E aí, a pergunta que envolve literatura e direito, enfim, ciência e conhecimento, é um homem que resistia com a sua neoescolástica, resistia àquilo que já estava ocorrendo, que é um novo fundamento em concurso no pensamento, que era o cogito, a questão da filosofia da mente. E ele insistia nesse sentido, no seu aristotelismo, tomismo. É verdade. Mas esse talento se dá, hoje a gente discute tanto em comunicação, essa questão da comunicabilidade, isso também faz parte, né, das práticas jesuítas, se fazer entender. Então ele visa o público-alvo, né, e como artista da arte verbal, ele procura se fazer entender, né? Ele tinha essa preocupação com a comunicabilidade. Isso é uma teoria também dos jesuítas. E a missão jesuítica, podiam falar rapidamente nesse sentido? Ele da persuasão, né? De persuadir. Sem dúvida. A missão jesuítica... A missão jesuítica tem a ver justamente com isso, né?
essa transcendência, que é o Magis, fazer cada vez melhor de cooptar adeptos, né? De para a sua causa. De ganhar adeptos para a causa cristã. Para a causa cristã. Porque logo depois de formada a ordem, lá na Universidade de Paris, eles saíram pelo mundo. O que fizeram eles aqui. E o Brasil tem uma dívida eterna com essa tradição, né? Com Vieira. Talvez eu me permitiria aqui uma pequena correçãozita, dizendo que a literatura começa com Vieira. Talvez o seu momento maior tenha sido com Vieira, mas ela já começou antes e com os jesuítas também. Claro. Não se pode esquecer a admirável prosa de José de Anchieta. Claro. Né? Não só a prosa, os seus autos, suas peças de teatro, como também a bela poesia de Anchieta. Né? Mas também dentro da mesma... Fica em casa. Fica em casa, dentro da mesma tradição jesuíta, né? Tradição essa, aliás, que promoveu aqui no Brasil e aqui no nosso Rio Grande e no Cone Sul o fenômeno das missões, né? Fenômeno admirável, que tem a ver, por Solene, só para concluir, tem a ver com o ecumenismo presente na Weltanschauung jesuíta, ecumenismo este presente em Padre Vieira, que o fez olhar com benignidade aqueles que eram perseguidos duramente no seu tempo, como os judeus, como também os índios. Sem dúvida. E também... que lhe causou muitos problemas. Né? Sem dúvida, que lhe causaria problemas. Então, já essa visão ecumênica, que levou também os jesuítas a serem amados pelos índios. Isso. Por que os índios ficaram ao lado dos jesuítas? Porque eles souberam chegar com a mensagem nos índios, digamos assim, não de uma heteronomia impositiva, mas usando a palavra da professora, com persuasão. Né? A persuasão, a dialética persuasiva. Foi isso que ganhou os índios. E ele, desterrado para Coimbra, enfim, essa parte, professora, e também quais são os equívocos assim que se tem sobre as leituras, o que tem que desmitificar sobre Padre Antônio Vieira? Tanta literatura que tem sobre ele também. Não, a gente escuta algumas coisas assim. Primeiro, não se trata de um libertário, não estamos a tratar de nenhum teólogo da libertação. Também esse termo defensor dos índios, eu tenho uma certa, eu não sei, não me agrada muito, não é bem isso. Ele, na verdade, ele prega atitudes mais moderadas em relação aos índios, né? Eu comentava com o professor Nedel, aos índios que atacarem os portugueses, aos índios que se recusarem a se converter, aos índios que praticarem rituais antropofágicos ou de magia, ou que forem poligâmicos, guerra justa, né? Aplicar a lei. Em relação aos negros, ele diz claramente, também ele prega atitudes mais moderadas em relação aos negros, mas ele sabe que a abolição não pode ser feita porque senão provocaria um colapso no sistema econômico colonial. Ele diz isso claramente. Daí porque, por exemplo, aquela inserção dele, da carta, que ele vai falar sobre a posição com relação aos quilombos. Exatamente. E também essa questão aqui tem que se fazer uma série de observações. Então ele diz claramente a que ordens discursivas está a serviço, sou soldado de Cristo, sou vassalo do rei de Portugal, a quem depois de Deus mais amo e venero. Então não há equívocos, né? Ele diz claramente a que ordens discursivas está a serviço. Então, esses adjetivá-lo de retrógrado, de libertário, de defensor dos índios, é preciso se relativizar um pouco, né? Apenas um homem do seu tempo, um homem do século XVII, guiado por uma razão de Estado. Perfeito. A outra questão, ele tem uma noção um pouco diferente de cultura. Para o Vieira, a cultura não é algo transmitido pelos genes, nem se resume à educação livresca, às normas do refinamento, mas a cultura é aprendizado, ela se dá num ambiente social, é uma construção mental. E toda a sua tentativa, junto a esses diferentes grupos étnicos, é mudar a programação mental desses povos. Né? Ele é contra essa ocupação pelas armas, só como último recurso. Ele é a favor de uma infiltração cultural. Né? Nós estamos quase chegando ao final. Professor Nedel, veja a importância que
que isso nós discutimos, dos vários aspectos, a importância de Padre Antônio Vieira, inclusive sua opinião naquela grande discussão de Francis Bacon, a questão do papel do Divino dos Reis, a questão que se colocava lá no início dos anos 1600, que teve a participação de Thomas Hobbes e do próprio Sir Edward Coke, e dos próprios julgamentos que se faziam sobre as prerrogativas reais. Embora ele depois sobre isso ele opinava também. Professor Nedel, assim, como final, o Padre Antônio Vieira é um dos precursores do Estado brasileiro. Se nós pegarmos hoje a questão da demarcação das terras indígenas, essas questões de minorias, pode-se dizer que isto está bem contemporâneo, bem atual, além da questão da luta pela moralidade? Eu acho sim. Professor Lênio, é impossível não fazer em 15 segundos aqui uma referência que o senhor falava há pouco, que acho muito importante. Então, o Padre Vieira, na verdade, ele esgrima a sua dialética aristotélica tomista contra o contratualismo emergente, o contratualismo racionalista emergente, né? Isto. De Hobbes e tal, de Rousseau, e depois contra o racionalismo kantiano e tal, né? E hoje, toda uma discussão muito grande sobre o direito natural, muito complexa e muito contraditória nesse universo contratualista, mesmo com Leibniz, Wolff, Thomasius, Pufendorf, e o grande Hugo Grossio e todos esses. Polêmica na qual também se inseriu um grande jesuíta de Salamanca e Coimbra, o Francisco Suarez e tal. Então, nesse grande contexto. Mas eu sei que o tempo é pouco. Gostaria de fazer uma referência, então, conectando o Padre Vieira com hoje, né? Por favor. Hoje, então, quando, a partir da Segunda Guerra, os direitos humanos são reabilitados, fundamentados numa perspectiva justnaturalista, no mundo globalizado, digamos assim, eles tentam se emergir como um novo paradigma, protegidos constitucionalmente. E nesse contexto, então, há um perigo também de grande esvaziamento do direito enquanto dimensão ética. Um certo pensamento sociológico que leva, numa perspectiva, digamos, sinteticamente falando, funcionalístico, sistêmica, a ver o direito como um simples elemento compossibilitador. Como se o direito não tivesse social. DNA, como se não tivesse qualquer autonomia. Perfeitamente, E aí a lição é atual. A lição é atual no sentido de que não podemos desvincular o conceito de direito da ética, da justiça, da equidade, da proporcionalidade, da igualdade. Essa eu acho que é a grande e veemente lição que Vieira nos deu. Temos 15 segundos e depois tem 30 segundos para que eu possa encerrar. Uma frase final, professora, sobre a importância de O Vieira deve ser resgatado, sobretudo nessa questão ética, que tanto falta neste país, que sofre, antes de tudo, de uma crise ética, né? E o Vieira, ele é um dos primeiros a tratar disso, a falar sobre essa questão de que nós temos que ter uma outra postura diante da nossa sociedade, respeitar o dinheiro público, né? Os nossos semelhantes dentro da medida do possível. Né? Sem dúvida nenhuma. Eu agradeço a presença dos nossos debatedores, professor Antônio Nedel, professora Maria Regina. Esse tema rende, porque Antônio Vieira é atual. A discussão entre direito e literatura. Ele foi um jurista, foi um literato, sem dúvida nenhuma, escreveu uma obra aberta, se pensarmos hoje a importância de tudo isso. Então, o livro esse aqui, um dos livros, a produção é muita, esse aqui é parte das cartas que nós discutimos aqui, que são 170 e tantas cartas que tem aqui, no total são 729. E semana que vem nós estaremos com outro clássico da literatura e informações www.ihj.org.br, e hoje eu vou dar o e-mail. O e-mail é ihj@ihj.org.br. Boa noite. Muito obrigado.